Viva! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Diário de Obras Cobriri. Agora você vai acompanhar comigo os bastidores de uma obra de colocação de forro de bambu e cobertura pergotelha em um pergolado de ferro. Eu sou Gustavo Rossito e você é meu convidado para ver o passo a passo de mais uma obra incrível da Cobriri. Está preparado? Então vem comigo, mãos à obra! Eu vou mostrar para vocês essa cobertura e forração que nós fizemos no pergolado, que já existia na casa. Então o pergolado foi feito pelo cliente. Ele tem 7,15 metros por 4,5, totalizando 32 metros quadrados. Então, quando nós chegamos já estava assim, tá vendo? Sem cobertura nenhuma e o pergolado sem a forração. Então aqui já começou a montagem da estrutura. Aqui nas laterais você tem toda a estrutura da testeira, a testeira que vai dar acabamento em toda a pergotelha, não vai deixar ver a pergotelha, a calha, etc. Então toda a cobertura e a inclinação da cobertura vai ficar escondida por essas testeiras. Então aqui você veja que já foi colocada a calha também aqui ao fundo, foi colocada a calha no espaço. Aqui também nós temos aqui os toquinhos de inclinação, depois vem o ripão, mas se você perceber, eles têm alturas diferentes, né? Então esse aqui é mais alto, depois esse aqui é um pouquinho mais baixo, esse aqui até chegar lá na altura da calha. Então essa é a forma que nós fazemos para dar inclinação na pergotelha. Então, esse espaçamento aqui tem que ser no máximo a cada 1 metro, geralmente a gente trabalha com um pouquinho menos de 1 metro, mas é basicamente assim que a gente começa a inclinação. Aqui nessa parte então já estão sendo colocados os ripões, né? Veja que aqui nessa parte são os ripões, onde vai sustentar a pergotelha. Já foi colocada a primeira pergotelha lá ao fundo, você consegue ver a calha ali. Então já tem a estrutura um pouco mais reforçada já para a colocação da pergotelha. Veja aqui que a pergotelha já está sendo colocada aqui, provavelmente estava sendo medida na época, na hora de colocar, e ali ao fundo também a testeira do acabamento para fazer a colocação, né? O reforço para fazer a colocação da testeira. E aqui agora você já vê a pergotelha toda instalada, já com a inclinação. Eu vou voltar aqui, se você reparar, aqui ao fundo, veja que essa parte aqui está reta e a pergotelha está inclinada. Então é assim mesmo. Então as testeiras são retas, você consegue ver melhor, né? Então reto aqui e inclinado. A pergotelha inclina e a testeira fica reta em nível. Então ali ao fundo a calha, depois vai ser colocado, mas veja que já está toda instalada a pergotelha para receber a parte de rufos aqui em toda a volta. Então se você reparar aqui, você tem a parte da calha aqui embaixo e o condutor aqui de saída. Depois eu vou explicar melhor sobre o condutor, mas você tem a calha e o condutor aqui no final da pergotelha, que é onde vai receber essa água. Então aqui toda a pergotelha já instalada, ali a parte da estrutura em toda a volta. Na parte de cima ainda sem o rufo, aqui ainda está sem o rufo, mas depois vai ser colocado, que é o rufo de acabamento e proteção, precisa ser colocado. Ali você vê um panorama e a calha aqui também correndo em toda a volta. Agora é a parte de baixo, então veja que tem aquela estrutura para receber depois as testeiras. A gente fala tabeira também, quando é de madeira a gente fala tabeira, mas ali é a parte de baixo do pergolado com a pergotelha, ainda sem receber esse detalhe de acabamento e vedação. Agora aqui por baixo também, por um outro ângulo, você vê pela frente, também esperando para receber essa parte da testeira. E depois eu vou mostrar onde vai descer o condutor de água. Essa parte já é por baixo da pergotelha, para você ver a translucidez, né? A passagem de luz. Ali você consegue visualizar ainda a estrutura antes de colocar o forro. Então é essa visão por baixo antes de fazer a instalação do forro. E já é a visão de fora da instalação da testeira, para esconder a inclinação e a pergotelha. Ainda não está acabado, né? Ainda falta pintura, acabamento, essas coisas todas. Você já consegue visualizar.
Uma coisa importante, um detalhe importante aqui é do condutor. Ali você veja que ele está ali no final, vou até passar mais para frente para você conseguir visualizar. Depois foi trocado, esse condutor foi colocado redondo aqui, ele é um condutor redondo, mas depois nós sugerimos para o cliente fazer ele retangular para ficar mais bonito. Então foi feito algo provisório aqui para utilização e depois foi trocado quando a gente estava acabando a obra, foi feita uma mudança, tá? Então eu gosto mais do condutor retangular, principalmente quando os pergolados são retangulares. Então aqui a parte de baixo, a instalação da testeira, da vedação e acabamento. Aqui a gente já começa a instalação do forro, ele está medindo ali o baguete de madeira, que é o que vai dar o acabamento no forro de bambu. Então nós utilizamos essas madeirinhas que são pequenininhas, geralmente 2x2 ou 1,5x2, então depende muito do tamanho ou de gosto do cliente. Então aqui nessa parte ele está furando o baguete, porque ele já faz mais ou menos esse furo guia para depois parafusar. Então ele já deixa furado para o parafuso, que geralmente é um parafuso para ferro, então para não perder a ponta dele, ele já deixa furado para esse parafuso passar e já entrar direto no ferro e não acabar comendo a ponta dele. E fica mais simples também, né, de você ter um parafuso autobrocante que nós utilizamos no ferro, então ele acaba sendo mais fácil fazer assim. Então agora ele já começa a fazer a instalação do baguete que vai na parte de cima. Sempre vão dois baguetes, uma espécie de sanduíche, né, um por cima e um por baixo, prensando o bambu. Então, esse primeiro ali é instalado na parte de cima para depois receber o bambu prensado. Aqui então, depois de instalado o baguete nos 4 lados, você viu que ele instalou nos 4 lados ali do vão, ele coloca o forro de bambu prensando de baixo para cima e prega, pina ou parafusa, né? No nosso caso a gente usa esse pinador, é um compressor, nós temos essas ferramentas profissionais, mas poderia ser pinado, parafusado ou pregado, então daria para fazer tranquilamente. Aqui, isso acaba rendendo bastante o nosso serviço. Agora aqui nessa parte você já vê algumas esteiras já sendo instaladas, 3 módulos ali já instalados, com o baguete em volta também, né, na parte de baixo e na parte de cima. Vou usar aqui, você vai conseguir ver. Então aqui tem os baguetes de acabamento, vão em todos os lados aqui do bambu para dar acabamento. Acabamento, ele corrige qualquer fresta, ele também ajuda a prensar o bambu. No baguete você vem com um parafuso, prego ou pino de baixo para cima e pina ele no baguete de cima. Então ele vai prensar um no outro, é assim que se sustenta ali a parte do baguete. Então veja que está ficando muito bonito. E aqui você vê agora no detalhe a instalação dele já com os baguetes de acabamento, tá vendo? Então os baguetes em toda a volta aqui do retângulo. Esse bambu ainda está verde, porque ele vai verde, depois de pouco tempo, em menos de um mês ele já fica amarelinho. Aqui você consegue ver também toda a estrutura da pergotelha, é bem legal você ver a estrutura de inclinação. Então depois o bambu vem, cobre o pergolado reto em nível, bambu em nível e só a estrutura por cima inclinada. Fica bem legal esse sistema. E aqui você também vê a calha, né? Aqui você está vendo a calha, aqui o condutor de saída, que depois vai ser trocado pelo retangular. Então é um detalhe bem legal essa imagem aqui, para você ver todo o sistema de cobertura. E agora já uma visão de frente, já com muitos quadros já instalados. Você pode ver depois que tem a fiação, também passa pelos quadros de bambu. Você pode colocar ventiladores, iluminação, então tudo tem técnica para isso. Mas aqui é uma iluminação bem simples, leve, né? Simples que eu digo é de leve, então não precisou fazer nenhuma estrutura de reforço. Mas veja que ficou bem legal. Esse pergolado está quase acabando já a instalação. E agora por outro ângulo, também com muitos módulos já colocados de forro. Aqui você consegue, vou pausar aqui, tá vendo? A iluminação passando pela trama do bambu, então é perfeitamente possível fazer isso. Às vezes você tem que fazer uma estrutura para poder segurar. Aqui provavelmente foi feito, não sei se você nota uma sombra para poder aguentar o peso da iluminação, mas é super simples também de fazer, fica muito bacana esse tipo de iluminação no pergolado.
E agora sim, o pergolado já completo, já acabado a parte de forração. Depois vai a parte de pintura, etc, né? Acabamentos, a iluminação, ali aquela troca do condutor para um condutor redondo, do redondo para um retangular, então vai ficar mais bonito ainda. Depois vem os móveis, todos os acessórios, mas ficou espetacular essa obra. E agora sim, de frente, só batendo um pouco, atrapalhando a iluminação, mas dá para você ver o pergolado completo. Você não vê a pergotelha por conta das testeiras, depois vão receber acabamento, ali o condutor, esse condutor vai sair, e a forração muito bonita aqui, dando todo o charme, o aconchego, escondendo a cobertura, dando mais conforto térmico. Então é uma das grandes vantagens aí da pergotelha, que segura até 90% a passagem de calor, com o forro de bambu, dando mais conforto térmico ainda ao ambiente. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu joinha. Se você tiver qualquer dúvida, manda aqui embaixo que eu respondo. Se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e até breve.